Hoje é dia 13/8/2024 e vamos analisar o índice para a gente fazer possíveis operações hoje. Mas antes de nós analisarmos o índice, vamos para o IBOV, né? O IBOV é uma carteira teórica, né? E a diferença entre o IBOV e o índice é que no índice a gente tem os juros acrescidos, certo? Então, o que eu estou olhando aqui no IBOV? Estou no gráfico diário, tá? Eu tenho essa linha de tendência aqui, ó. Essa linha de tendência aqui de alta, certo? Que foi rompida nesse momento aqui, ó. O movimento pode ir testar essa linha de tendência para depois ter uma queda. Pode acontecer isso também, certo? Então, nós precisamos analisar que, assim, o nosso movimento está bem íngreme de alta, que seria esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui tá muito... Esse movimento aqui, ó, tá muito íngreme para alta. Não tá pegando. Aqui. Certo? Ele precisa fazer uma correção, certo? Quando que ele vai fazer, a gente não sabe. Então, a gente tem que ficar olhando, ver o que o mercado está nos falando, tá? Na minha análise, ele chegou num ponto aqui em cima, que é um ponto de bastante interesse dos grandes operadores. Essa linha vermelha aqui, eu coloquei porque é uma linha onde tem muito dinheiro parado, então tem muita liquidez. Por isso que eu coloquei aqui o cifrãozinho de dinheiro, certo? Quando a gente vai fazer uma possível venda, a gente faz vendas em pontos estratégicos onde os operadores profissionais têm o interesse de se movimentar. Então, nesta região aqui de cima, eu tenho uma região de interesse dos grandes players, certo? O que eu preciso buscar? Eu preciso buscar gente comprando em região de venda. E por que aqui é uma região de venda? Nós precisamos sempre ter noção de que o mercado financeiro é a mesma coisa do que um mercado comum. Quando eu quero vender quando o preço já está bom, quando o preço está alto. Quando que eu quero comprar? Quando o preço está barato. Nesta região aqui, a princípio, o preço já está caro. Então, pode ser que aqui ele faça uma reversãozinha do movimento, tá? Para ter uma correção de uma possível alta aqui que ele está se formando, certo? Nessa linha de tendência aqui, como ele pode voltar a cair e continuar essa tendência aqui de baixo. Não sei o que ele vai fazer, certo? Então, eu preciso ver o que ele está me dizendo. Então, a princípio, nós temos essa situação aqui. Outra coisa que eu analisei é assim. Nós temos aqui um fundo duplo, aqui, ó, certo? Se nós fizermos a projeção desse fundo duplo, considerarmos esse fundo com esse topo, a primeira projeção, que seria o 61, vai estar aqui, ó, coincidindo com a linha de tendência de alta. Fora essa projeção, nós temos uma outra projeção que nós podemos fazer, que seria esse pivôzinho que ele formou aqui, ó. Ele subiu, desceu e aqui ele formou um pivô. Aqui ele formou um pivô. Muito bem. O que eu vou fazer? Vou fazer uma projeção desse pivô aí também. Do fundo.
ao topo, e aí o 61, que é a primeira projeção, certo? Onde que ele está? A primeira projeção seria nessa linha aqui, ó, certo? A segunda projeção, puxa os 50% aqui. Onde que vai dar? No topo, muito próximo da outra região daquele fundo duplo que nós fizemos. Temos outra possível projeção, que é essa figura de ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Ombro, cabeça e ombro, certo? Aqui, ó, é um ombro, cabeça, ombro invertido, correto? Qual é a projeção dele? A projeção dele do fundo ao topo, porém, os 61% vai dar também nessa região. Então, aqui, nesta região aqui, eu tenho várias projeções que me levam o preço, o possível preço ir até ali. Muito bem. O que ele está fazendo hoje? Agora vamos lá para o índice. Tá? Eu estou aqui no índice nos 60 minutos. Ontem, no final do dia, né, ele só deu um candle muito bonito ontem, nos 60 minutos, que foi o primeiro candle dos 60 minutos. Depois ele lateralizou, tá? Ou ele está corrigindo aqui no tempo para ir buscar os níveis mais em cima, ou ele está corrigindo no tempo aqui para descer. O que eu preciso que ele faça para ele dizer que ele vai descer, tá? Ele precisa romper essa linha aqui. Então, se eu colocar nos 5 minutos, seria essa linha que eu coloquei aqui, certo? Ele praticamente rompeu, mas rompeu essa linha muito discretamente. Eu preciso que ele rompa essa linha aqui, volte a buscar níveis mais aqui em cima, para depois ele cair. Se eu colocar nas médias, a gente vai perceber que nos 5 minutos, as médias estão todas juntas. E qual é o melhor cenário para nós operarmos, né? Quando as médias estão juntas. Aqui, ó, tá 200 do 5, a 20 e a 9, a 8. Hoje eu estou usando a 8. Tanto faz, a 8 ou a 9 vai ficar muito próximas, né? Então, assim, pode ser que o preço continue trabalhando aqui para que essa média suba a 200 e as outras médias cruzem ela para baixo, certo? Aí o que eu preciso aguardar? Então, eu preciso aguardar que o preço rompa esse nível aqui, volte a testar as médias e caia, certo? Caso ele não faça isso e ele rompa esse nível aqui, nós precisamos observar o que ele vai fazer, né? Se ele vai subir, vamos supor, se ele abre aqui, ele sobe, rompe, bate nas médias de novo e continua subindo. Ele pode tanto abrir aqui, quando ele já pode abrir aqui, como ele pode abrir aqui. O raciocínio é o mesmo, certo? Porque quando ele abre aqui embaixo, ele já abre rompendo, certo? Porque aqui o gap a gente vai considerar como se fosse um candle. Então, ele já abre rompendo. E aí eu vou analisar, ver o que ele vai fazer nesta região aqui, onde vão estar as médias, né?
qual vai ser o comportamento do preço nessa região. Se ele vai me dar uma oportunidade de venda com algum candle gatilho, né? Ou se ele vai simplesmente passar para cima, indicando que ele veio aqui, nessa região, só pegou a liquidez deste fundo e continuou. Porque nos últimos pregões é isso que ele está fazendo. Ele vem ali, ele pega a liquidez do fundo, às vezes ele nem chega a romper o fundo dos 5 minutos, e aí ele sobe. Tá? Analisando mais para trás ali, a gente vai perceber que é a primeira vez que um fundo dos 5 minutos foi rompido. Depois de todo nessa pernada de alta. Então, ó, aqui eu tenho um fundo, um possível fundo, né, que não foi rompido. Aqui eu tenho um possível fundo que também não foi rompido. Aqui eu tenho um fundinho que não foi rompido. Aqui eu tenho outro fundo que não foi rompido. Aqui, ó, eu tenho um outro fundo aqui, ó, que também não foi rompido. Aqui eu tenho um outro fundo que não foi rompido. Aqui eu tenho um outro fundo que não foi rompido. Então, nessa subida que ele fez, em nenhum momento ele rompeu o fundo dos 5 minutos. Então, aqui pode ser que ele esteja querendo fazer uma correção, certo? Onde vai ser o meu alvo, tá? O meu alvo, eu busco os alvos nos 60 minutos, tá? Se eu fizer uma venda nesta região aqui em cima, se eu fizer uma venda nesta região aqui em cima, o meu alvo vai ser aqui, ó. Então, aqui eu tenho um alvo para venda, certo? Se eu achar uma compra, tá? Eu não vou levar muito longe, porque eu acho que o movimento está muito esticado, tá? Eu vou levar o meu alvo da compra nesta região aqui. Então, esse aqui também é alvo. E é isso que eu vou analisar hoje, certo? Então, para mim, resumindo, o movimento está bem esticado, porém, ele pode continuar subindo para buscar aquela linha de tendência do Ibov, que é essa linha aqui, que ele rompeu, que é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, que eu tenho várias projeções que dizem que o preço pode chegar aqui, tá? Ou ele vai fazer uma correção, tá? E vai vir buscar níveis mais embaixo. E é isso que eu espero para o dia de hoje. Se nós olharmos aqui esse indicador, o MACD, ele já cruzou aqui, ó. Ele já cruzou aqui embaixo, ó. Esse laranja aqui, ó. Ele já cruzou para baixo, certo? Ele tá numa inclinação, dizendo que ele está em divergência. Né? O que é uma divergência? Deixa eu subir, tentar subir aqui. Aqui é o volume. Eu tô tendo aqui, ó. Vamos supor que essas consolidações seriam um topinho, né? Não é um topo, mas dá a impressão de que ali o preço parou, tá? Vamos supor aqui, ó. Aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um topo, tá? Aqui ele fez um topinho bem ruinzinho, mas vamos considerar. Se nós pegarmos aqui, ó, esse topo aqui, ó, certo? Esse topo aqui tá mais baixo que essa consolidação aqui, certo? Então, só que aqui no MACD, aqui ele tá mais alto que aqui. Então, ele tá divergente. Ele tá dizendo que o indicador tá dizendo que o preço pode cair. Por quê? Porque o preço no gráfico tá para cima e
no indicador do MACD ele está para baixo. Então, existe uma divergência. É isso que é a divergência. Então, é uma divergência na alta aqui, podendo sim o preço cair. Tanto é que aqui, ó, o preço está mais alto e no indicador ele já cruzou a linha do zero. Então, temos que ficar de olho que existe sim a possibilidade de uma correção hoje. E é isso que nós temos para hoje.